Nós estamos rumando para o final da sabatina. Gostaria de dizer a todos que as perguntas não respondidas serão entregues ao candidato José Serra, à sua equipe, para que eventualmente possam ser recebidas as respostas e serão colocadas na Folha.com e também no site do UOL. Agora nós vamos fazer uma sessão rápida de perguntas com o senhor, um pinga-fogo. Gostaria que o senhor exercitasse conosco aqui respostas concisas, sintéticas, na medida do possível. Vamos começar ali da ponta esquerda com o Rodrigo Flores, que vai fazer, e daí vamos circulando aqui algumas perguntas que foram compiladas, das que vieram dos internautas e também aqui do público. Rodrigo. Governador, o voto deve ser obrigatório? Quê? O voto deve ser obrigatório? Eu preferiria voluntário, mas apresentei uma emenda na época da revisão constitucional, levei uma lavada, só tivemos 60 votos, o que mostra que o Congresso não quer isso. Mas eu acho que as pessoas deviam votar aquelas que achassem que deviam votar. Quem foi contra não foi gente, foram políticos que achavam que iam perder votos por causa disso. Pode ter outros motivos, da democracia, isso, aquilo. Mas os que votaram contra foi por causa, a maioria. Roberto Freire, por exemplo, votou contra porque ele é contra. Mas outros é por causa de questão eleitoral. Pode-se dizer tudo do Roberto, menos que ele seja eleitoreiro. Devia até ser um pouco mais. Possibilidade de candidaturas avulsas, governador, não vinculadas a partidos. Não tem como, né? Como é que você vai regulamentar isso aí? O que pode acontecer? Você tem horário gratuito, você vai dar para cada candidatura avulsa. Imagina o mercado, como é que vai ficar de gente que vai sair só para obter um favor, só para fazer um favor e obtendo alguma coisa em troca. Se já com boa parte dos nanicos acontece isso. O senhor é contra? Eu sou contra por causa disso, porque você tem certas coisas que você não tem como regulamentar. O senhor é a favor ou contra a descriminalização das drogas e de quais? Não sou a favor. Nenhuma, de nenhuma forma? Não, nenhuma. Ensino religioso nas escolas, o senhor é a favor ou contra? Olha, o Brasil é um Estado laico, embora, vai olhar na Constituição, a Constituição diz, em nome de Deus, alguma coisa, no preâmbulo. Tá certo? Então, nem Estado laico é. Às vezes o pessoal diz, o Brasil é um Estado laico. Já não é. Está na Constituição brasileira. Mas em escola pública, eu acho que, no máximo, podia ter um curso sobre história das religiões. Tá certo? Eu acho que seria muito interessante. Ou seja, eu, numa época da vida, nunca tinha lido nada sobre isso. Fui ler, achei muito interessante. Agora, se é um colégio católico, se é um colégio judaico, aí cada um, ninguém é obrigado a se matricular, até porque a escola paga, né? Eles podem dar. Qual é o problema? Fez o colégio, eles podem dar para os alunos. Na escola pública, eu acho que o que se podia fazer era ensinar, ter uma disciplina, eu acho que seria muito interessante, sobre história das religiões, para o pessoal ter uma ideia daquilo que acontece, saber, né, o que é budismo, o que é isso, como é que nasceu, enfim, as diferentes religiões, as diferenças, protestantismo, catolicismo, com judaísmo, com muçulmanos e tudo mais. E a descriminalização do aborto? Eu não mexeria na atual legislação. Hein? Por quê? Porque eu acho que aí envolve duas coisas. A atual legislação permite aborto, no caso de estupro e no caso de perigo de vida da mãe. Não é isso? Eu não mexeria aí. Há questões... Eu, pessoalmente, considero o aborto uma coisa terrível. Mas, independentemente disso, num país como o nosso, hoje, nas condições atuais, isso liberaria coisas para uma verdadeira carnificina. E, além do mais, dificultaria o trabalho de prevenção. Por exemplo, gravidez na adolescência, que é um assunto muito grave, né, no Brasil. Eu procurei combater, tive até atritos na época com artistas e tudo mais por causa disso. Até o Aloysio Nunes queria que eu pedisse desculpas no meio de uma... Cadê ele? Né? Mas, enfim... para um artista, tal. É uma história que não vale a pena voltar, mas só para lembrar que ele ficou no meu pé por causa disso. Mas o fato é que a gravidade que tem com relação à adolescência é muito grande. Outro dia, no Paraná, eu vi uma menina de 14 anos, quer dizer, 15 anos, embalando um bebê que ela teve com 14. Tá certo? E isso daí, de alguma maneira, liberaria, entendeu? Aí vai gravidez para todo lado, porque vai para o SUS e faz o aborto. Enfim, viraria um processo, eu acho que o país não está preparado para isso. Esse é um outro fator que se agrega aos que têm juízo de valor. Agora, também acho
um absurdo como fez o projeto de direitos humanos do atual governo, inclusive subscrito pela Dilma, tornar criminoso quem é contra o aborto. Tá certo? Quer dizer, que está violando direitos humanos quem é contra. Tenha paciência. Noite ou dia, governador? Quê? Noite ou dia? Para a humanidade, dia. Para mim, um pouco mais uma taxa de noite. Até porque é da minha natureza, né? Eu gosto de trabalhar à noite. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu sou contra, mas defendo uma proposta que, na verdade, quem apresentou ao país foi o Alckmin, no sentido de você poder reter presos, garotos perigosos, por um tempo maior. Tá certo? Coisa que exigiria mexer na lei do adolescente, da criança e do adolescente. Nem precisaria uma emenda constitucional que vai dar uma mão de obra, dividir o Brasil, vamos ficar trabalhando, não vai se conseguir, vai radicalizar e tudo mais. Estamos com o tempo muito estourado, faço outro apelo para o seu poder de síntese. Mas, Fernando, tem perguntas que eu não posso chegar e... Presidencialismo... Eu, aliás, quando eu digo não, aí pergunto por quê. Né? Quando eu digo sim ou não. Mas ainda assim, confio no seu poder de concisão. Presidencialismo ou parlamentarismo? Parlamentarismo em tese. Na prática não dá para mudar, porque o parlamentarismo perdeu um plebiscito há relativamente pouco tempo. O ex-presidente Fernando Henrique será a figura constante na sua campanha? Na minha vida, sim. Ele é meu E na amigo. campanha? Depende dele. Governador, o senhor costuma se atrasar com frequência. O senhor tem um problema com o relógio? Tenho. Renata, eu só posso te dizer uma coisa. Eu detesto me atrasar. Agora, tem uma coisa, viu? Quando eu chego na hora, não acontece nada. Né? Hoje, eu tenho um compromisso em Minas. Eu vou chegar antes. Você vai ver como eu vou ser solitário e tal. Uma coisa... Agora, eu detesto me atrasar. Isso eu posso dizer em minha defesa. Eu sofro também. Não apenas aqueles que esperam, mas também eu sofro. E aí é por pôr sempre excesso de coisas. O senhor é a favor ou contra a pena de morte? Contra, totalmente contra. Sou contra, inclusive, que haja plebiscito a esse respeito. Imagina se fazer um plebiscito assim, contra imposto ou a favor de imposto. Ganharia o quê? Né? Então, pena de morte não é um assunto, a meu ver, plebiscitável. Eu sou contra. E, aliás, fiz campanha na Constituinte, fui talvez o principal opositor dessa ideia. Na época era o Amaral Neto, lembra? Que era a favor. Regime de progressão continuada na escola deve ser nacionalizado? De jeito nenhum, não. Autonomia do Banco Central? Quê? A autonomia do Banco Central, o senhor é a favor? Autonomia operacional, sim. Não fica... Mas um modelo americano, por exemplo? Hein? Um modelo americano? Não, não dá. Até porque nos Estados Unidos, eles têm separada, por exemplo, a função de fiscalização da função de administração dos juros, por exemplo. Tem é uma federação de diretorias de estados, é um modelo completamente diferente. Exclusão do Morumbi da Copa, foi correta ou está errada? Por mim, teria feito no Morumbi, não teria acontecido nada. Eu, aliás, fui quem fiz, junto com o Kassab, a proposta de ser o Morumbi. As obras que cabiam ao governo do Estado, as da Prefeitura também. Nós nos encarregamos, entre elas metrô, que é a mais importante, a perimetral que eu comecei, o Gilberto está fazendo. Aquilo que precisava de governo, nós garantimos tudo. Né? E eu acho que há muita exigência também, sabe? Muita exigência. Olhando, os analistas vão dizer, mas olhando o que está acontecendo lá na Copa do Mundo, né? Por exemplo, eu estava lendo um comentarista ontem sobre o jogo, ele disse que o computador dele só pegou com o cartão, porque como é que chama? O wireless não funcionava, enfim, as coisas todas e tal. E, de repente, aqui parece que tem que ser tudo assim. Né? Agora, tem um problema que foi criado, vamos ver a maneira de resolver. Eu defendi, isso prevaleceu, que a abertura fosse aqui, em São Paulo, e que o fechamento fosse no Rio, de graça para o Sérgio Cabral. Dei a bola para ele, sem trocar por nada. Apoiei, por quê? Porque o meu sonho é, enquanto vivo, ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo no Maracanã, depois daquele que foi a coisa mais traumática que eu tenho na cabeça da minha infância, que foi a derrota em 1950. Eu não sou tão velho assim, eu era bem criancinha.